Fala, turminha, bom dia, bom dia. Bora falar aqui um pouquinho rapidão dos índices americanos aí, para que vocês possam aí durante o dia ter boas oportunidades e a gente entender o que o ativo vai fazer. Antes, queria pedir já, deixa aquele like, curte o canal e vamos aproveitar, continuar trabalhando na Apex, né, galera? A Apex continua com aquela promoção de 80%. Para todo mês de maio, então ainda dá para a gente continuar aí tendo boas oportunidades aí na mesa proprietária, beleza? Vamos lá rapidinho, objetivo. Aqui eu já deixei mais ou menos as situações aqui marcadas, porque o movimento do gráfico ele está bem claro, né? O preço vem vindo num teste de fundo aqui, de um sweep, e ele está fazendo as quebras de estrutura, né, fazendo os boss, e nós temos claramente regiões aqui em cima, né, que são as regiões de liquidez do preço. Então, o que a gente tem que aguardar aí agora no Nasdaq? Isso também está valendo para o S&P 500, é justamente essa subida aqui, para depois aqui nessa situação a gente ver qual é a situação, tá? Aqui a gente está falando do gráfico de 1 hora. A gente não pode também, claro, a questão de tomar risco envolve também no time frame menor um possível sweep aqui para continuidade. Então aqui talvez você tenha uma oportunidade no time frame menor, levando em conta é uma oportunidade arriscada porque você já está chegando próximo de um alvo. O mais coerente era aproveitar a abertura do mercado à vista para ver se ele vai reagir nessas regiões aqui de oferta, para aí sim tá pegando um movimento a favor da correção aí que ele pretende fazer, tá? Mas de qualquer forma aqui, se você tiver, dependendo da movimentação sweep aqui nessa região, você pode ter uma operaçãozinha de continuidade num time frame pequeno. Para quem opera mais curto aí, lembrando, né, uma operação arriscada, o preço já está ficando bem caro. Esse tipo de operação não tem um certo risco, um risco maior, mas é aquela história, né, turma? Seguir o flow, que nem eu falo, que nem aqui, ó. O preço segue o movimento. Então, enquanto ele não mostrar reversão, o mais coerente é a gente operar a favor. E nesse caso seria a gente pegar uma continuidade nessa movimentação aqui. Beleza? S&P é a mesma coisa. Os pontos lá em cima tem os dois order blocks. Lembrando, o S&P ainda tem esse imbalance grande aqui, tá? Que é onde mais ou menos o preço está agora. Então, assim, existe também o mesmo tipo de movimentação que no Nasdaq, tá? Um possível, dali a pouco, um possível sweep aqui para continuidade. Apesar que a formação do S&P já está mais propensa a dar continuidade até o alvo, tá? Ele já fez aqui embaixo o sweep na abertura, na noite aí, e ele já está continuando. Então, no S&P, a movimentação é esperar mesmo ali em cima para ver qual que vai ser a reação do preço, procurar uma reversão num time frame menor para estar aí operando a favor do movimento, certo? Então, sempre fiquem ligados em relação a isso aí. Hoje fazendo os estudos bem objetivos, né, turma? Que a gente já está fazendo meio tarde. Agora vamos ver o Dow Jones, tá? Dow Jones ele segue fazendo boss. Também temos uma situação aqui em cima, né? Eu tenho essa região aqui como sendo uma região impossível de alvo. E justamente antes dela eu tenho essa liquidez aqui, ó. Então aqui vocês têm que tomar cuidado porque é um ponto onde nós podemos ter duas reações do preço. Primeiro, ele pode capturar essa liquidez para voltar, mas quando a gente trata de um preço que está subindo e eu tenho alvo aqui em cima, esses stops aqui nessa zona de liquidez
normalmente é o que impulsiona o preço aí lá para cima, ou seja, o preço começa a acionar esses stops e isso é que leva o preço para o próximo patamar lá em cima. Então isso é a atenção que vocês precisam ter, né? E aqui a gente vê, ó, que o preço segurou na mesma região ali na abertura ontem à noite e já começou a subir. Então aqui é a atenção total para venda, tá, turma? Porque tem muito stop para cima e tem certeza de uma coisa, essa liquidez aí o mercado vai buscar tranquilamente, beleza? Então fiquem bem atentos aí em relação a isso. Bora falar do euro. O euro na sexta-feira deu aquela venda que a gente tinha desenhado, lembra que a gente tinha feito o desenho da venda? Ele fez exatamente isso no payroll, deu uma bela de uma oportunidade. E o euro continua naquela movimentação de subida dele. Percebam que depois do boss, ele vem fazendo choque, depois do choque aqui embaixo, ele vem fazendo um boss atrás do outro, tem alvo lá para cima. Aqui é uma região uma região livre, né? Então, por isso que e aqui vocês percebam, ó, o payroll foi exatamente no 50% do imbalance, que foi onde ele reagiu. Agora a gente tem que tomar cuidado pela posição que o preço se encontra, tá? Porque ele está dentro do candle do payroll ainda. Então, isso nos dá uma certa uma posição assim da gente tomar cuidado, porque aqui, ó, ele fez o sweep aqui na abertura da noite, aqui embaixo, e tá indo em direção ao alto. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Que ele ainda tá dentro do candle do payroll. Então, toda e qualquer decisão, ela precisa ser tomada com ele tomando direção para algum ponto, tá? Porque aqui a gente viu, nós tivemos uma subida muito forte no payroll, aí o preço absorveu e aqui os compradores, mesmo os que que empurraram o preço para cima, seguraram o preço nessa região. Então, assim, existe uma barreira muito grande aqui, compradora de defesa de preço nessa zona do boss aqui. Então, a tendência é que eles tentem empurrar esse preço para cima. E agora, qual que é a forma de empurrar o preço para cima? A primeira coisa é acionando os stops aqui. Tá? Acionando o stop aqui, eles empurram o preço até a próxima região. Então, isso que vocês têm que estar atentos. Aqui, ó, tem que ver o tamanho desse caminho e aí vocês olharem no time frame maior, se o preço der uma oportunidade de dar continuidade e entrar nesse movimento, arriscando sempre pouco, beleza? Então essa é a leitura que a gente tem para o euro aí nessa movimentação. E aí para venda, vocês percebam uma coisa, né? O preço está virado para cima, ele fez o sweep aqui embaixo, então você tem uma situação onde a venda não tem caracterizada nenhuma venda ainda aqui nesse cenário, beleza? E para a gente finalizar o Shao fez o choque lá, depois ele confirmou aqui um boss, né? Não deixa de ser, afinal de contas estamos falando do gráfico de 1 hora. E aí o que a gente tem? Nós tivemos aqui sim um sweep na hora do payroll e ele voltou e ganhou a máxima dessa região. Então, significa que possivelmente ele vai buscar liquidez ali em cima. Uma coisa que vocês têm que ficar atentos é o ouro e as moedas, eles são bem paridez, eles andam bem ao contrário, né? Porque se a moeda está forte, ninguém me investe no ouro. Se a moeda cai, o ouro não se investe no ouro. Então, o que vocês têm que tomar cuidado aqui? Dele fazer um possível sweep aqui para dar continuidade de queda, tá? Essa é a movimentação.
Claro, ainda existem pontos de liquidez lá em cima e a gente sabe que o ouro ele é bem volátil nessas situações. Então, o que vocês têm que ter de atenção é estarem atentos aos pontos e às possíveis movimentações para que com isso vocês consigam tomar as melhores decisões. Aqui, o que acontece? Como ele fez esse sweep aqui embaixo, ele tende a fazer um sweep em cima para continuidade. É o movimento normal. Vai fazer isso? A gente não sabe, tá? Mas a gente fica atento com as zonas de liquidez aqui na região de oferta, que é o mais provável aqui no ouro. Beleza? Então era isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um excelente dia, um ótimo pregão. Grande abraço a todos e até o próximo estudo.